Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando o curso aqui de Matemática 1, ensino médio integrado ao curso técnico em Química. Iremos tratar a respeito da noção, ideia sobre conjuntos, ok? Iremos iniciar aqui com a questão dos conjuntos. E para simplificar, iremos mostrar os seguintes exemplos. Nós temos aqui Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Esses três estados e o Distrito Federal, compõem o conjunto de estados da região Centro-Oeste. Tudo bem? As letras A, E, I, O, U correspondem ao conjunto de vogais, certo? E os números 0, 5, 15, 20, 990 e 995 correspondem ao conjunto dos múltiplos de 5 menores que 10.000, pois todos terminam em 0 ou 5. O que são conjuntos? Então, aqui para a gente começar a ideia intuitiva, esses três exemplos apresentados aqui mostram para nós que eles possuem características em comum. Aqui são os estados da região Centro-Oeste, Distrito Federal. Aqui são os conjuntos de vogais, ok? E aqui são os múltiplos de 5 menores do que 10.000. Contudo, esses conjuntos podem ser classificados em infinitos ou conjuntos finitos. Conjuntos finitos são aqueles que você consegue ou é possível enumerar ou contar os elementos que possuem. No caso aqui são esses dois primeiros. Conjuntos infinitos possuem infinitos elementos, não sendo possível contar então essa quantidade total, certo? Aqui, nesse caso, é possível contar porque nós colocamos os múltiplos menores do que 10.000, mas se você estender todos os números que são múltiplos de 5, teremos um conjunto com infinitos números. Nesse caso aqui é finito porque a gente estabeleceu um limite superior. Tudo bem? Continuando então. Como que representa conjuntos? Os conjuntos podem ser representados através de enumerado. Você tem aqui, então, conjunto A igual a escrever mesmo os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Ou através de propriedade. Por exemplo, A igual a x está o quê? X é um número par e menor do que 10. Se você notar aqui, nós temos todos os pares menores do que 10. Ou através de desenho, que é o diagrama de Venn. Facilita muito na hora de resolver os exercícios. Por exemplo, nós temos aqui o conjunto A e os elementos que ele possui, 2, 4, 8 e 6. Ricardo, mas não tem o zero aqui. Sim, alguns autores não consideram o zero como natural, outros autores consideram o zero como natural. Coloquei para ilustrar esse fato. No curso que iremos desenvolver, o zero será considerado como um número natural e também um número par. Tudo bem? E em relação a elementos e conjuntos, podemos trabalhar com a relação de pertinência. Pertence ou não pertence. Por exemplo, o 2 ele pertence ao conjunto A. Então, nós usamos o símbolo 2 pertence a A. 1 não pertence ao conjunto A. Então, usamos o símbolo 1 não pertence ao conjunto A. Ok? Continuando, então. Atividades. Descreva a propriedade que define cada conjunto. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E aqui o segundo nós temos 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. O primeiro conjunto, pessoal, como que nós podemos representar? Como que nós podemos escrever? Através de uma propriedade. Então, se você observar, nós temos aqui o conjunto, né, de estados que compõem qual região do nosso unidade da federação, nosso país, ok? Nós temos aqui o conjunto S, que é igual a x, tá o quê? X é o x são os estados da região sudeste do país, do Brasil, certo? Eles possuem características geográficas, têm as suas diferenças em relação à cultura, em relação a comidas típicas, em relação a várias questões. Entretanto, eles possuem determinadas características que permitem que eles possam ser classificados em um determinado conjunto. E esse determinado conjunto são os estados da região sudeste do nosso país. Tudo bem?
Então, aqui nós temos, né, estados da região sudeste do Brasil, que é São Paulo, ok? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, cada uma com suas características e peculiaridades, contudo, eles compõem essa mesma região do país, que é a região sudeste. Então, podemos colocar esse mesmo conjunto. Continuando, então. Nós temos também esse outro conjunto muito importante na matemática, que é representado pelos números 2, 4, 7, 11 e 13. Como que nós podemos escrever esse conjunto P? O conjunto P pode ser escrito como sendo x, tá o quê? X é o conjunto dos números primos. Ou seja, eles possuem apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Tudo bem? Vamos lá, então. E o conjunto dos números primos, ele tem várias aplicações em matemática, como, por exemplo, criptografia, muito importante na transferência de dados, e estudado desde a Grécia Antiga, ok? Podemos falar também a respeito da igualdade de conjuntos. Quando dois conjuntos são iguais. Quando dois conjuntos são iguais. Vamos lá, então. Você tem aqui, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Em simbologia, né, igual. Na sua língua materna, na língua portuguesa, dois conjuntos A e B são iguais quando possuem os mesmos elementos. Observe o exemplo. O conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, em simbologia matemática, nós temos o seguinte, que para todo x que pertence ao conjunto A setinha aqui indicando para a direita implica que o x também pertence a B. Vamos verificar se isso é verdade no exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 pertence ao conjunto A. Tudo bem? Se você analisar de cá, 1, 2, 3, 4, 5 também pertence ao conjunto B. Só que a setinha também vale a volta aqui, ó. Se o x pertence a A, implica para nós também que os elementos x irão pertencer a B. Então, nós temos aqui os elementos que pertencem a B também. Se isso acontecer, significa que A é igual a B. E se o A é igual a B, significa o quê? Que todos os elementos de x também pertencem a B. Tudo bem? Vamos lá, então. E os conjuntos podem ser classificados como conjunto vazio, conjunto unitário ou conjunto inverso. O que é um conjunto vazio? Como o próprio nome diz, um conjunto vazio ele não possui elementos. Por exemplo, um número par e primo maior do que 5, certo? Vamos retornar brevemente aqui no conjunto dos números primos. Você tem 2, 5, 7, 13 e assim por diante. São os números primos, que os únicos divisores é o número 1 e ele mesmo. Note que se você tiver aqui nesse conjunto um número par maior do que o número 5, é possível que isso ocorra? A resposta é não, pois se ele for par, além de ser divisível por ele mesmo e por 1, também vai ser divisível por 2, então ele deixaria de ser primo. Portanto, o conjunto dos números primos, o elemento número primo, o conjunto dos números que são primos e maior do que 5 não existe, portanto ele é vazio. Outro exemplo, B é um número ímpar e múltiplo de 2, então aqui também é vazio, pois não temos um número que é ímpar e múltiplo de 2, bem como sabendo que todos os múltiplos de 2 são números pares, ok? Conjunto unitário. Um conjunto unitário, como o próprio nome diz, ele possui um único elemento, pessoal. Okay? E se ele possui um único elemento, nós temos, por exemplo, aqui, ó, x é um número primo e par. O único número primo e par que nós temos é o próprio número 2. Todos os outros números pares não são primos, porque, como dissemos, são divisíveis por 2. E esse exemplo, estados brasileiros que fazem divisa com o Uruguai. Retornando aqui ao slide, o único estado brasileiro que faz divisa com o Uruguai é o estado do Rio Grande do Sul. Está no extremo sul aqui do nosso país. Tudo bem? E o conjunto universo é o conjunto que nós estamos trabalhando para resolver determinada situação, problema. Vamos pegar aqui um exemplo para estar ilustrando. Aqui nós temos, a relação aos números primos,
Um algoritmo, um dispositivo que foi desenvolvido por Eratóstenes na Grécia Antiga, por volta de 285 a 194 ele viveu antes de Cristo, e basicamente é pegar todos os números pares. Aqui nós conseguimos determinar os números primos de 2 até 100, mas você pega todos os pares e pinta o quadradinho dele. Okay? Então a gente pinta todos os números pares, todos os pares, eliminando então, porque o único par e primo é o próprio número 2. Certo? Depois, todos os são os múltiplos de 2, né? Todos os múltiplos de 3. Pintamos todos os múltiplos de 3. Múltiplos de 4, múltiplos de 5, terminados em 5 ou 0. Múltiplos de 6, que são divisíveis por 2 e 3. Divisível por 2 é par. Divisível por 3, a soma dos algarismos é divisível por 3. Por exemplo, 1 mais 2 é igual a 3. É divisível por 3, que o resultado é 1. Correto? Divisível os múltiplos de 7, 8, 9 e 10, que já foram eliminados aqui. O que restar aqui em quadrinho branco são os números primos. E os únicos divisores dos números primos é ele mesmo e o número 1. Tudo bem? Continuando então, vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui, considere o conjunto universo. Se tratando do conjunto universo, vamos pegar o nosso quadro para auxiliar. Nós temos o seguinte. A expressão x mais 3. Então, vamos pegar aqui mais um novo. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 5 igual a 3. Para resolver esse problema, a princípio, tranquilo. Certo? 1. U é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, como bem sabemos, é formado por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É possível pegar algum número natural, somar com 5, o resultado é 3? A resposta é não. Portanto, aqui nessa situação, a solução é vazio, certo? Se tratando do universo dos naturais. E agora, quando nós trabalhamos com os números inteiros, representado pela letra Z. Os números inteiros, nós vamos pegar os números que são negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aqui 1, 2, 3, até mais infinito. Menos infinito a mais infinito. Então, agora é possível encontrar a solução? Nesse exemplo, sim. Pois o número que nós somamos com 5, o resultado é 3, é o próprio menos 2. Então, nós temos aqui dois exemplos. Com solução, né, que é o conjunto unitário, e aqui a solução, que é o conjunto vazio. Tudo bem? Conjunto vazio. Então, próxima aula iremos ver sobre subconjuntos. Aguardo vocês no próximo vídeo. E não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida e comentários, deixe nos comentários. Ok? Obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo.